Preciso te contar sobre o São Paulo. Tem jogador de saída do tricolor e sem render qualquer centavo. Publicação ontem, o Liziero continua sem propostas, o Liziero ainda não consegue chegar a acordo com ninguém, principalmente por conta da pedida salarial dele. Ele tem um valor de salário no São Paulo que hoje era aceitável, o São Paulo até propôs fazer uma renovação de contrato com ele, que era mais ou menos uma espécie de inflação da época, daquela época que ele assinou o contrato. O Liziero não aceitou, fez uma pedida completamente estapafúrdia, fora da realidade do São Paulo, não acertou, ficou de canto, depois disse que ia acertar com o Sport, foi acertar com o Sport, não acertou com o Sport, tá parado há 3 meses e continua parado há 3 meses. E assim, não é que não haja interesse nele. A questão é que quando existe a sondagem e a consulta, todo mundo simplesmente desiste porque o Liziero pede caro demais, ele tem um histórico de lesão e ninguém é otário, né? Essa que é a grande verdade. Não dá para fazer isso. As pessoas hoje em dia estão tendo muito cuidado com relação ao orçamento, com relação às contratações, e o Liziero está lá parado. Já o Luan recebeu consultas, recebeu sondagens, as coisas não estão evoluindo, e o São Paulo está com 2 volantes parados, com perspectiva de sair e chance de sair. O que eu posso dizer para vocês é, a janela de pós-estaduais já correu 11 dias, faltam aí 20 dias para acabar essa janela, e se eles não fecharem com ninguém nessas próximas 3 semanas, eles vão ficar até julho, porque o futebol brasileiro para, sem jogar. E eu digo para vocês, sempre falo, carreira de jogador é curta, oportunidades escasseiam, até o cara pegar ritmo, pegar físico, pegar não sei o quê, entrar num grupo que já está pronto, isso tudo demanda, o cara tem uma perda. O Liziero vai ficar sem contrato. No caso do Luan, ele ainda tem contrato, mas vai agonizando dentro do São Paulo, infelizmente. Falando sobre outro jogador que pode deixar o São Paulo, a gente tem que falar sobre a questão do Igor Vinícius. O Igor Vinícius ele está atrás da lista de prioridades do São Paulo, que lembrando, o São Paulo tem uma folha salarial muito controlada. O São Paulo teve que tirar mais de 20 jogadores para equilibrar a folha. O São Paulo, mesmo com a saída do Pablo Maia, está priorizando, por exemplo, o Negrutti tentando resolver suas situações internas. O São Paulo não tem dinheiro para fazer grandes investimentos porque tem um compromisso de governança e controle do teto salarial por conta do FIDIC. Lembrando que o São Paulo tem aí uma projeção que está variando entre 220 a 290 milhões de déficit, que deve ser anunciado daqui a 9 dias, mais ou menos. O São Paulo é obrigado a divulgar esse balanço publicamente. As informações giram entre 220 a 290, o que vai fazer o déficit do São Paulo, inevitavelmente, ser o maior déficit da história, isso é indiscutível, uma catástrofe de número, e chegar muito próximo de 1 bilhão de dívida, ou seja, a nossa cabeça já está enfiada dentro da merda, assim, ó, a gente já está aqui, assim, a ponto de quase não respirar mais. Então, assim, a gente precisa dar um break nisso, a gente é obrigado a apresentar superávit neste ano de 2025, tem uma projeção de superávit de 44 milhões, o São Paulo vem fazendo de tudo para atingir isso, e provavelmente, como eu já disse para vocês, obrigatoriamente terá que vender jogadores nesse meio de ano. Se não vender jogador nesse meio de ano, eu não sei qual vai ser a alternativa que eles vão dar para conseguir suprir e conseguir cobrir outras questões. Tem a questão do Marinakis, que também pode ter uma parte do seu dinheiro utilizado para dívida, etc., mas eu não acho que será suficiente. De todo modo, a gente tem os outros contratos que estão para ser assinados, de centenário, etc., e a gente vai falar sobre isso também, sobre o contrato Superbet e outros que estão em conversa ainda no vídeo de hoje. De qualquer maneira, a gente está fazendo um super controle. O Igor Vinícius ficou na fila de trás, ele pode assinar para contrato com qualquer clube daqui a 2 meses e meio. Eu vi muita gente falando, tem muita gente que fala eu gosto do Igor, etc. Eu particularmente acho que o momento da lateral do São Paulo, a gente tem o Cedric, mas o Cedric é velho, ele pode machucar. Sim, a gente tem o Ferrarese, a gente tem Mike, a gente tem Igor Felisberto. Nessa posição, principalmente no São Paulo, eu acho que a gente tem bons jogadores. O Igor Vinícius é um jogador que o Zubeldia até gosta, ele não é um jogador que ele desgosta, ele desgostava do Moreira. Mas, na minha opinião, se tem um risco, por exemplo, do Igor Vinícius sair, tem uma oportunidade dele sair, o São Paulo ganhar o dinheiro, eu ganharia o dinheiro e falaria com o Zubeldia, tentaria de todas as formas, tentar de alguma forma trazer o Moreira de volta, para o Moreira incorporar o time do São Paulo. Lembrando que o Moreira, como eu já havia falado, ele vinha fazendo um trabalho físico muito forte, ele fez 6 jogos seguidos
Eu tenho que acompanhar até se ele já não fez o 7º. Em Portugal. Ah, mas ele tá no Porto B. Eu não tô falando sobre o nível da liga que ele tá jogando, eu tô falando sobre a questão física, que sempre foi o problema dele. Tecnicamente e taticamente, o Moreira sempre foi bom. O ponto aqui nem é essa discussão. A gente pode questionar uma série de coisas. O Moreira, mas a gente nunca teve uma discussão sobre o Moreira é ruim. A nossa discussão sempre foi: o Moreira tem físico para aguentar? E ele fez aí pelo menos 6 jogos, talvez tenha feito o 7º. É que eu não vou parar aqui em meio do vídeo pra gente falar, porque tem muitos assuntos e eu não quero deixar de abordar isso com vocês. E o Moreira voltando, essa é uma decisão que eu tomaria. Não sei vocês, mas é uma decisão que eu faria. Falaria do dia só: o Igor Vinícius tem uma oportunidade, a gente pode ganhar um dinheiro, o Moreira pode voltar. E assim, você fica com o Célio, que fica mais experiente, a gente ainda tem o Ferrarese, tem o Mike, tem não sei o quê, e o Moreira é um jogador nosso. A gente pode tentar, de repente, trazer de volta, conversar com o Porto e ver quais são as perspectivas. Acho que seria a decisão mais sábia a fazer nesse momento. Como seria isso? Não sei. Eu tô falando para vocês o que eu faria, o que eu buscaria fazer neste caso tivesse a oportunidade do Igor Vinícius, até porque para mim o Igor Vinícius já atingiu o teto máximo do que ele poderia render, do que ele poderia dar. Lembrando que ele também sofre com lesões, e claro, na temporada longa o Igor Vinícius pode ser interessante, mas acho que o Igor Vinícius é limitado demais. E aí a gente precisa virar a página em alguns momentos e seguir em frente em outras situações. Que o São Paulino vem aqui para o Morumbi, né, ver um jogo, e também vai fazer tempo até o próximo em que o portão vai estar aberto, que é só no sábado que vem, contra o Sport, pela estreia do Campeonato Brasileiro. Hoje o São Paulo jogou aqui, como você bem disse, contra o São Bernardo, num jogo treino, né, contra o São Bernardo. Foram 2 tempos de 45 minutos em que o Zubeldia utilizou 2 equipes diferentes. Na primeira, vitória do São Paulo por 1-0, gol do André Silva, e na segunda, uma equipe bem modificada, o São Paulo venceu por 3-2, gol do Lucas Ferreira, do Rian Francisco também e do Alves. Então o São Paulo está se preparando para essa estreia do Campeonato Brasileiro e também para uma maratona de 10 jogos no próximo mês. Fred. Aqui, ó, Rafael Andrade, se o Dorival cair, trocariam ou manteriam o Zubeldia? Não tá no cenário. Cara, o Tironi nunca foi muito empolgado com o Dorival. Eu gosto do Dorival, o cara, eu sou agradecido eternamente a ele. Nós somos, mas eu gostava mais do Dorival do que o Tironi como técnico. Cara, o Dorival, eu acho, é aí que tá. A história dele como treinador, em qualquer lugar, mesmo os bem-sucedidos, são histórias de capítulos curtos. Isso, perfeito. Eu acho que nada garante que ele voltaria e fizesse tudo de novo. Assim, Tironi, eu tava até vendo, cara. Eu tava vendo, me veio um jogo, não sei se você lembra, ele tava no camarote de São Paulo e Botafogo, que era o time reserva do São Paulo. A gente foi no camarote, verdade. Que o Botafogo era líder. Isso, no começo do turno. Até o Pato jogou aquele jogo. Então, cara, era o time reserva do São Paulo. Isso. Tinha tanto jogador. Então era o Rames, o Pato, o Michel, o Nestor, o fulano. Cara, não tem mais ninguém lá. O Dorival ia ter que se virar com um elenco bem mais curto, hein? Verdade, bom ponto. Lucas Giovanetti, São Paulo briga com quais times no Brasileiro e pelo quê? Cara, eu acho que vai ser. Daqui a pouco a gente vai fazer esses potes lá, projeções no G4. Bombos. Cara, eu acho que. Eu não sei se você concorda, foi mais ou menos como a gente fez na Libertadores. Eu acho que o brasileiro tem 2 favoritos destacados: Flamengo e Palmeiras. Né? Mas esse ano mais até, eu acho. O Palmeiras está mais forte. Eu falo na espanholização há muito tempo, mas vamos lá. Então, mas eu acho que a partir dali, do terceiro para baixo, tem equilíbrio pra caramba. Depende muito da largada do campeonato e tal. A minha preocupação em relação ao brasileiro é que o São Paulo tem um elenco curto para Brasileiro e Libertadores. É um elenco que foi... O que é, minha filha? Eu passo por cima de que eu posso fazer? É o time que menos investiu entre os 20, então dá uma preocupação para a sequência. Sim. São 20 jogos em tipo 60 e poucos dias, em que o São Paulo precisa se classificar na Libertadores e ficar ali num pelotão pelo menos intermediário do brasileiro. Eu também acho que por aí. Mas se o São Paulo tiver a campanha do ano passado, pra mim tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Acho. E tiver notícias boas fora de campo. Exatamente, né? Isso aí. Romário, vocês concordam com o Zuba de que esse time não tem característica de chutar de fora da área? Concordo. Sim. Concordo, e tem o Lucas que chuta bem. Quem mais? Luciano chuta bem. O Lucas, então. O Lucas não, o Oscar, falei errado. O Oscar que chuta bem, o Luciano joga bem, chuta bem. Quem mais?
O Bobadilha chuta razoavelmente bem, mas tem poucos. O Luiz Gustavo chuta razoavelmente bem, né? Mas ele de fato, ele não tem muito essa característica que faz falta, sobretudo contra defesas fechadas. Tá? Então, Nossa senhora, bateu? Sim, toda hora esse negócio. Caramba. Ivan Azevedo, fim do show às 23 horas do dia 6. Serão 3 dias para descansar o gramado para o jogo do dia 10. Se chover... Bom, agora estamos entrando na estiagem, né? Vai chover menos, mas fala. Sim, é verdade. É apertado. Mas, em cima disso, Arnaldo, tem uma outra pergunta. Isso pro jogo do Allianz Lima. Exatamente. Né? Tem uma outra pergunta aqui, que é a seguinte. Diga. Como recuperar o poder de bastidores, diz aqui o Gabriel Lopes. Eu acho que tivemos um bom exemplo nessa semana com essa história da data desse jogo aí, que a gente acabou de falar. Né? Acho que sim. Aliás, para fazer um elogio, eu acho que o São Paulo, delegação gigante na Conmebol, foi muito bem. Certo, também. Na questão dos bastidores, para poder jogar no seu estádio. Na volta, ainda antecipou o jogo do Sport para poder também ter um intervalo maior até o jogo do Talheres, e sobretudo na questão do racismo, né? Que no final das contas o clube brasileiro que se colocou e trouxe propostas efetivas, concretas, com lá um manifesto de 6 sugestões para a Conmebol e para a FIFA, com punições esportivas, foi o São Paulo. Não foi nem o Palmeiras, é curioso, porque eu acho que o Palmeiras diretamente atingido, eu entendo, né, as questões também da lei e tal, mas foi o São Paulo que foi lá. Foi bom mesmo. Vamos fazer uma coisa prática, vamos tentar alguma coisa prática. Eu achei muito bom mesmo. Eu também achei. O manifesto do São Paulo com sugestões para combate ao racismo com medidas esportivas. Efetivas, práticas, assim. Sem essa, não, precisamos, não é assim. Perdeu 3 pontos, fez racismo, perdeu 3 pontos, se identificar, perde 1, multa, não sei o quê. Enfim, foi bem legal mesmo essa atitude do São Paulo. Acho que nenhum outro clube brasileiro fez algo perto disso. Não, jamais, assim, aliás. Não tô falando que não tá lutando contra o racismo, não é isso que eu tô falando, mas assim, como falar, olha, a nossa ideia é essa aqui, isso que tem que acontecer. Exato. De maneira clara, sem elucubrações. Achei bem bom também isso. Na prática, foi colocar na prática aquilo que estava no pet da camisa: racismo é igual a menos 3 pontos, né? Que era uma sugestão de punição esportiva, pode deixar. Punição esportiva. Então acho que na prática o manifesto, a sugestão protocolada para a Conmebol e para a FIFA foi muito bem feita. Acho que foi uma bola dentro. Também achei. André Vidotto, vi algo sobre 1,2 bilhões de investimento do Marinax. Existe algo específico? Cara, não. Nananina, não. Não temos essa coisa. Eu duvido que possa ter. O tipo de parceria com o Marinax, os valores envolvidos e os detalhes são altamente sigilosos e precisam ser esclarecidos. Precisam ser esclarecidos. A gente vem falando isso todo dia. Precisam ser esclarecidos. Demorou. Então, daqui a pouco tá um negócio aí, troca de papéis fechado, e a gente não sabe exatamente do que se trata. Falei isso na última live vertical. Responda aqui ao Ademir. Tem a ver com isso que você vai falar. Quando sai o balanço financeiro oficial do São Paulo em 24? Já saiu. Saiu. Já foi ao conselho nesta sexta-feira. Já foi ao conselho. Nós teremos possivelmente, eu e Tirone, detalhes na semana que vem. Nós vamos tentar explicar, enfim, coisas técnicas, aproveitando a transparência do São Paulo essa semana com a questão do racismo e tal, com o balanço divulgado, o atual estágio do FIDIC e possivelmente também informações sobre a parceria com o Grêmio em relação à Cotia. Na semana que vem nós vamos a campo. Isso. Então, fiquem atentos que vai ter um negócio interessante, muito provavelmente vai ter. Salve, galera, jogo treino finalizado nesse sábado no Morumbi. São Paulo 4, São Bernardo 2. Na verdade, vamos lá.
Um jogo treino de 2 tempos, com o São Paulo jogando com uma equipe em cada tempo. O Beldia misturando um pouco os times. O primeiro time do primeiro tempo, mais titular, ganhou por 1-0, gol do André Silva. E o segundo time ganhou o segundo tempo por 3-2. Gols dos meninos, Alves, Lucas Ferreira e Rian, né? Nesse jogo treino, a principal novidade, a presença do Luiz Gustavo desde o começo, no primeiro time, digamos assim, ao lado do Alisson, e também a ausência do Caleri treinando separado, não participou do jogo treino. E um detalhe, nas duas equipes não foi utilizado o sistema com 3 zagueiros, foi a linha de 4, até pelas ausências. Esquema normal 4-4-2 nos 2 times desse jogo treino, São Paulo 4, São Bernardo 2. O Alan Franco segue sem ter a renovação contratual feita ainda. Está meio travada a renovação contratual do Alan Franco e o São Paulo tem o interesse de renovar. Por outro lado, o Arboleda esfriou aquela questão dele poder ir para o Grêmio e tal. Não tem nada acontecendo disso nesse momento. O momento de agora o Grêmio falou que o Arboleda, coisa e tal, tinha muito a ver com o Ferreirinha. O Grêmio dizer que o Arboleda podia ir para lá e tal. O Grêmio tem a vontade, o Grêmio quer levar o Arboleda, mas o Arboleda segue sendo jogador de São Paulo e esse tem contrato, diferente do Alan Franco, que no final do ano o contrato vai vencer, a menos que o São Paulo faça a sua parte, vai lá e renove com o Alan Franco. Um jogador que a torcida do São Paulo não está querendo muito que fique no tricolor, foi falado também já, é o Igor Vinícius, e o contrato dele acaba no final do ano, muitos considerando que a trajetória Igor Vinícius tenha acabado no São Paulo Futebol Clube. Eu não considero dessa maneira, mas tudo bem. Gente, olha só. O Ferreirinha, que é um dos pivôs dessa discussão aí, Arboleda no Grêmio, o Ferreirinha ele veio pro São Paulo lá do Grêmio e quando ele chegou no São Paulo ele foi um dos melhores jogadores do São Paulo Futebol Clube. Ele competia, batia de frente com o Lucas Moura, quem que é melhor? Ferreirinha, Lucas Moura e tal, e o Ferreirinha jogou o fino da bola enquanto o Thiago Carpini, que é um técnico razoável, vai ter muito futuro pela frente, estava no comando do São Paulo Futebol Clube. O Carpini conseguiu fazer o Ferreirinha jogar e o Ferreirinha se sagrou ali um dos artilheiros do Campeonato Paulista enquanto jogou até a sua contusão. Depois disso, o Ferreirinha desaparece do time, volta da contusão e agora não consegue mais se acertar e apareceram levantamentos agora que cravam que o Ferreirinha é um dos piores finalizadores do São Paulo. Quando o São Paulo não paga pro Grêmio, o Grêmio quer o Arboleda, tá? Mas o Grêmio, não tem saudade do Ferreirinha. Já aqui, eu não sei você, quando eu olho para um time de futebol, eu olho pro time do São Paulo, eu vejo a seguinte coisa. Um time tem que ter um ponta que corre, tem que ter um meia que cria, tem que ter um meia atacante e um centroavante. 2 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes. Depois disso, pode ter um terceiro zagueiro, pode ter um terceiro atacante, pode ter algumas variações, um meia criativo só sem meia atacante e tal. Muitas coisas podem acontecer para um time de futebol dar certo. A seleção brasileira, por exemplo, que eu acho que é patética hoje em dia, não tem meia. 2 volantes criando no meio, 4 atacantes, 2 abertos, é uma coisa assim esquisita. O São Paulo caminhou muito para esse lado quando não tinha o Oscar ainda. E o Luciano fazia essa meia atacante aí, Ferreirinha, Lucas, era um deus nos acuda, né? Perdia pra todo mundo e tal. Ganha no Morumbi, perde fora. E o São Paulo continua dessa forma. Hoje, se você pensar no Ferreirinha e essa queda que ele teve de produção, essa queda de ritmo que o Ferreirinha teve, é algo muito triste, né, de pensar. Até porque o Ferreirinha, quando ele chega no São Paulo, ele demonstra que ele tem qualidade. E agora, ele aparecendo nos noticiários como um dos piores jogadores de finalização que tem é uma pena, eu vejo. Claro, chegou o Oscar, tem o Lucas, tem o Caleri, 3 zagueiros, o Ferreirinha faz pouca falta. Mas para mudar esse sistema de 3 zagueiros depois de 2 derrotas seguidas, é um estalo de dedo. Então, os 3 zagueiros do São Paulo no 2025, neste ano aqui, eu não sei até que ponto vai conseguir um técnico sem resultados. O time do São Paulo, que é o time do planeta Terra, praticamente grande, que menos chuta no gol, manter um terceiro zagueiro se faltarem resultados. Ah, pegou como chama lá, o Tadiel. Sobre o São Paulo, tem jogador do tricolor muito perto de deixar o Morumbi absolutamente de graça. Mas também não vai tirar o sono de nenhum torcedor são paulino. Eu me refiro a Lisiero, jogador de 27 anos de idade, cujo vínculo se encerra em 30 de junho.
Ele não fica no clube, São Paulo nem sequer fez proposta nas últimas semanas. O Lisieiro também não demonstrou a intenção de ficar. Chegou a ser consultado pelo Sport, existiram algumas especulações, mas nesse momento não se descarta, inclusive, de que ele volte para a Suíça. Antes de retornar ao São Paulo, ele estava jogando por empréstimo no Yverdon, onde deixou uma boa impressão. Na temporada passada, a temporada do seu retorno, o Lisieiro chegou a jogar 11 partidas com um gol. Na oportunidade, o técnico Luiz Ubeldia até deu a impressão de que o utilizaria com mais frequência, mas acabou por ser naquele momento e o Lisieiro certamente não vai deixar saudades.